Eu sempre falo muito para a equipe sobre soft skills. É um negócio batido dentro da equipe, assim, porque essas habilidades são fundamentais. O técnico, eu acho que você cria, você é com a prática, né? E as soft skills, elas fazem total diferença para isso. Comunicação, nada mais né, do que comunicação. Tudo gira em torno de comunicação. Então, você ter um stakeholder, seja um engenheiro, seja um diretor, você precisa aperfeiçoar a sua habilidade de comunicação. Você precisa também ter a escuta ativa, porque muitas vezes, talvez eu até fuja um pouco da sua pergunta, mas muitas vezes o objetivo daquela pessoa é muito próximo ao seu, o objetivo final. Mas o caminho ali, vocês estão com objetivos diferentes. Então, vocês precisam encontrar esse ponto de conexão, e é um trabalho nosso também. E aí eu vou até dar um exemplo: produto e atendimento. Muitas empresas eu já vi um caos entre essas duas áreas. É como se as duas áreas quisessem coisas completamente diferentes. E não, querem a mesma coisa. E aí sim, cada um com seus argumentos, com as suas dores, né, maiores. Às vezes o produto está olhando um pouco mais uma evolução ali de tendência, o atendimento uma dor de um chamado, mas no fim todo mundo quer a satisfação, quer que a empresa brilhe, quer que tudo dê certo e tudo mais. E aí você precisa encontrar esses pontos de conexão. Você precisa ceder algumas vezes. Você precisa negociar, você precisa levar números, você precisa conhecer aquela pessoa que você está levando. Então, eu acho que isso é lição de casa, antes mesmo de você chamar, seja alguém de atendimento, ou seja um diretor, você precisa saber quem é aquela pessoa. Cola mesmo, chama um coleguinha e pergunta como é que é o perfil dessa pessoa aí. Ela gosta ela é mais lógica, mais racional, ou ela não tá nem aí mais para número, ela gosta mais de ouvir a história. Então você muda o seu storytelling conforme o seu stakeholder, né? Eu acho que Então a equipe, eles estão me ouvindo falar sobre storytelling assim sem parar faz um tempo, tá? Não, e eu acho que tem tudo a ver, porque volta no ponto que você trouxe, que é fundamental comunicação, né? E comunicação, e a gente pode até colocar um sobrenome, comunicação inteligente. Porque também se comunicar aleatoriamente, se comunicar todo mundo comunica, né? Mas comunicar de maneira inteligente que se conecta com outra coisa que você falou, que o Gilmar escreveu no nosso chat aqui, né? Tudo bem que ele está totalmente enviesado, eu já deixo o spoiler, mas ele fala, ele fala, eu sei que eu trago aqui meu viés, mas um ponto que a Karen falou que eu entendo ser o mais importante para qualquer conversa com o stakeholder e do stakeholder para o time é basear as conversas em dados. E ainda ele complementa, para não ser apenas o chato e sim ter um direcionamento que todos possam entender com informações e não desejo pessoal. Sim, eu iria além até, e cara, eu queria ouvir sua opinião, e não é só dados, né? A gente pode ver, argumentos estruturados e inteligentes, onde dentro disso tem dados, né? Então, assim, que e aí por isso que se conecta com a questão da comunicação que você falou. É se comunicar, mas comunicar bem, né? E trazer argumento. Ok, me argumente, mas não é argumento assim, porque Nielsen falou. Porque a regra da usabilidade. Não, cara, o meu cliente responde para isso. Isso converte. Isso, né, de alguma forma, né, traz a utilidade, a experiência estruturada que a gente precisa, né? Então, olha só como que é uma exigência que algumas vezes volta aí, Karen, no nosso ponto da conversa. Parece que o stakeholder é o inimigo. Mas talvez seja você que não sabe se comunicar, né? Você, pessoa do outro lado, que o vê como alguém agressivo, que não gosta do design, mas você já parou para pensar que talvez ele não entenda a sua língua e você não está se comunicando de uma forma estruturada, né? A gente cria esse paradoxo, assim, que é insano muitas vezes, né, Karen? Sim. Eu também acredito muito que as coisas baseadas em dados são importantes, mas eu também acredito que se você apertar bastante os dados, eles falam qualquer coisa. Eu costumo brincar. Olha Eu só, acho que é se isso, você cuidar polêmica. bem, você consegue tirar qualquer coisa. Então, tem que cuidar muito, assim, com isso. Eu acho que tem que criar estratégias, dependendo para quem for, você nem precisa levar tantos dados, você tem que contar uma história bonita. E outras pessoas você vai ter que argumentar e argumentar muito forte com dados.
Então, você tem que criar estratégias. E eu até lembrei agora de um exemplo do diretor de produto lá da loja integrada, o Kaique, ele vai ouvir essa história e vai lembrar. Ele chegou a algo meio top-down, assim, de precisamos fazer algo porque o retorno vai ser legal e tudo mais, e ele não concordou, e ele falou que o impacto ia ser muito grande, mas ele não tinha como provar com dados naquele momento, o impacto negativo. Ia ter que passar, sei lá, por um processo de entrevista, de formulário, e as coisas estavam um pouco caóticas, assim, para ontem. E o que ele fez? A gente tem uma comunidade de lojistas bem grande e bem ativa, o que é bem legal, porque eles conseguem se comunicar e, enfim. E ele foi nessa comunidade e colocou um anúncio. Gente, a partir da data tal vai acontecer isso, isso e aquilo. E esperou as respostas, de fato. E foi um caos, realmente. E, enfim, ele conseguiu provar a teoria dele de que aquilo ia gerar um caos, ia ser muito ruim, de forma muito rápida. E, claro, depois eles voltaram atrás e fizeram uma nova postagem avisando que, devido às circunstâncias, iam retornar, né? Mas foi uma maneira estratégica, muito sábia, de ele validar algo que ele de fato não tinha dados ali para provar. E é interessante esse ponto, porque não é que o stakeholder ele é maldoso, ele pode ser ignorante nesse assunto, que é o que você trouxe. Ele foi lá e testou da maneira dele para validar da maneira dele e para tirar a ignorância sobre o que talvez ele pensasse, né? Sim. Então, assim, na real é uma ignorância, não no sentido pejorativo, mas da pessoa não ter um conhecimento né, que traga o dado e a informação que valide aquilo, né? O Gilmar até trouxe a resposta aqui. Sim, a frase que eu uso é que a estatística é a arte de espremer os dados até ele falar o que você quer. É verdade. E para te dar um spoiler, Karen, o Gilmar, ele trabalha com dados, ele é o diretor de dados lá, da onde a gente trampa, tá? Então ele é totalmente enviesado com dados. Ô pessoa que fala de número pra caramba. Mas ele trouxe um ponto super relevante, porque eu acho que, e é uma das perguntas que a diretoria me faz muito por aqui, que é qual é a validade estatística desse dado que vocês trouxeram? Tem validade estatística? E aí, ainda bem, também temos time de BI ali para socorrer de vez em quando a gente precisa validar, saber estatisticamente uma base, né? Mas eu acho que o ponto é esse, é dados, mas tem validade estatística.